quero falar para vocês a respeito de evangelizar. O evangelismo como uma necessidade na vida do servo de Deus. Nós, como servos do Senhor, precisamos estar atentos a esta realidade e procurarmos nos envolver com o Espírito Santo de Deus de uma forma intensa, de uma forma real. E esse envolvimento com o Espírito Santo de Deus nos permite, amados, que nós recebamos e coloquemos em prática a vontade do Senhor em nossas almas, em nossas vidas. E uma das vontades do Senhor para cada ser humano que se dobra diante do seu trono, com certeza, é que seja um missionário, é que seja um pregador, é que seja alguém que queira se envolver com a obra de pregação da santa e bendita palavra. A palavra que renova, a palavra que restaura, a palavra que muda vidas, que muda conceitos, que quebra paradigmas, a palavra que retira o homem do fogo eterno e leva o homem para o lugar mais maravilhoso que existe sobre o todo, não é? Sobre o todo. Não vou falar que é no universo, mas o lugar mais extraordinário que existe sobre o todo, seja onde quer que seja esse lugar, e me refiro, claro, à pátria celestial, o lugar que Deus tem reservado para cada um daqueles que um dia colocaram os seus corações à mercê do Santo Deus, à mercê de Cristo Jesus, e que deixaram-se lavar pelo sangue de Cristo, e hoje pode colocar-se diante do trono do Pai e chamá-lo de Pai, chamar a Deus de Pai, porque realmente em Cristo Jesus tornamo-nos filhos de Deus, restaurados, renovados, renascidos, nascidos de novo, para sermos servos do Senhor, e acima de tudo, servos do Senhor. Precisamos entender, irmãos, que o chamado do Senhor para o ser humano é para que sejamos escravos dele, escravos dele. Quando você estuda um pouco mais detalhadamente a palavra do Senhor, você verá que, na verdade, a palavra servo, ela lá tem uma raiz mais profunda, que quer dizer escravo, escravo. Mas é isso que devemos ser de Cristo Jesus, é isso que devemos ser de Deus, verdadeiramente escravos. Isso porque nós devemos abrir mão do nosso eu, para que a vontade do Todo-Poderoso venha imperar. A vontade do Todo-Poderoso venha ser uma verdade inquestionável nas nossas almas. Irmãos, nós precisamos nos encher com aquilo que é de Deus, nos encher com aquilo que é lá do alto, nos encher com a presença do Senhor, sermos morada do Espírito Santo, templo do Espírito Santo. E quando alguém torna-se templo do Espírito Santo, é impossível que ele continue vivendo aquela vidinha pobrezinha, aquela vidinha medíocre, aquela vidinha sem vida. Claro, me refiro no aspecto espiritual, porque aqueles que aceitam a Jesus, que tornam-se pessoas de Cristo, restauradas, renovadas, que recebem o Espírito Santo de Deus, impossível que vivam como antes, impossível que vivam no pecado, impossível que vivam nas práticas que são relacionadas às trevas, relacionadas ao diabo, até porque o Eterno veio exatamente para quebrar as nossas cadeias com o diabo, quebrar nossas cadeias com o capeta e nos transformar em novas criaturas e trazer-nos para o reino do seu amor, para o reino das luzes, para o reino do Senhor. Amém? E aqueles que estão inseridos no reino de Deus, aqueles que receberam do Espírito Santo, aqueles que foram movidos pelo Senhor, aqueles que foram lavados pelo Pai, aqueles que hoje podem chamar a Deus, bater no peito assim, ó. Oh, não deu para ouvir não, ó, desse jeito. Meu peito não está seco assim não, viu? Mas bater no peito e falar, eu sou de Cristo, eu sou de Cristo. E essa afirmação não ter como base uma hipocrisia, mas uma vida diária, uma vida verdadeira, uma vida direcionada pelo poder de Deus. E aqueles irmãos que colocam-se desta forma, aqueles que são chamados pelo Senhor para ser seus,
para ser seu servo, seu escravo, aqueles que são chamados para o Senhor para uma nova vida, uma vida diferente desta que estamos desenvolvendo no dia a dia, porque a nossa vida é assim, irmãos. Hoje você é chamado por Deus e você vai crescendo, 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 até chegar à estatura do varão perfeito. Claro, isso vamos alcançar quando estivermos nos céus. No entanto, a nossa vida é um crescimento progressivo diante de Deus. A cada dia que passa, vamos nos aproximando dele. A cada dia que passa, vamos sendo transformados à sua imagem, até alcançarmos a plenitude. Claro, essa plenitude só vamos alcançar no dia que nós nos encontrarmos lá na morada eterna. Quando nós chegarmos diante do trono branco, certamente ali seremos transformados definitivamente e alcançaremos o clímax para o qual fomos criados. O clímax de louvar, de adorar, de bendizer o nome santo de Deus com totalidade. E com totalidade só é possível quando nós estivermos vivenciando de uma forma literal aquilo que o Senhor quer, aquilo que é a mente de Cristo Jesus. E nós somos chamados para possuirmos a mente de Cristo. Mas enquanto esse dia não chega, vivente, e quando esse dia não chega, estamos aí na fila de espera para embarcarmos em direção aos céus. Mas enquanto esse dia não chega, eu quero falar para você que nós temos uma missãozinha nessa terra. Enquanto esse dia não chega, nós temos uma missão nessa terra. E a missão que Deus nos confiou é exatamente levarmos a mesma mensagem, a mensagem que nos alcançou, levarmos essa mesma mensagem a todos quantos estão sobre a face da terra. Eis aí o grande chamado. O interessante é que esse chamado, ele é universal. O Senhor chama a todos que sejam missionários, que sejam pregadores, que sejam pessoas disseminadoras das boas novas, que sejam pessoas que leiam a palavra, que leiam a vontade do Senhor e que não limite a sua vida a uma vidazinha pequenininha, mas que se deixe levar pelas águas do Espírito, se deixe soprar, levar pelo sopro do Espírito, para que alcance o maior número de pessoas possível com a mensagem de salvação, o maior número de pessoas com a salvação de nosso Senhor. E claro, só vamos alcançar, e as pessoas só serão alcançadas se houver quem vá. É preciso que você vá, meu irmão. O Senhor quer que você seja instrumento dele. O Senhor quer que você seja aquele que se predisponha. Você seja aquele que levante a mão na igreja, eu quero ir. Você seja aquela pessoa que esteja pronta para ir. Porque não adianta você ficar daquela, eu quero. Não, você precisa também preparar-se. Precisa conhecer a Deus, envolver-se com o Senhor. Precisa ter toda uma vida de preparação diante do Pai. E a santidade é a base. Porque a palavra nos afirma que sem santidade é impossível que haja comunhão com Deus. É impossível que nós venhamos ver a Deus. E a santidade, ela é necessária porque é a presença do Senhor na nossa vida. E só é possível a presença de Deus em nossas vidas quando nós oferecemos um campo fértil. E o campo fértil é uma vida santa, uma vida reta, uma vida segundo preceitos de Deus. Nós só seremos usados poderosamente pelo Senhor quando nós estamos em comunhão com Ele. Porque em comunhão com Ele, nós recebemos o Espírito Santo. O Espírito Santo que nos dá poder, nos dá autoridade, que nos move a ir, nos move a fazer a obra dEle. E nós sabemos, irmãos, que nós não podemos de forma alguma viver segundo este mundo. Porque nós precisamos pregar uma nova ideia, uma mentalidade nova, novos princípios, porque esse mundo precisa ser transformado pela palavra de Deus, precisa ser restaurado pela palavra de Deus, e você é instrumento nas mãos do Senhor. Você é instrumento, irmão. Deus não vai fazer isso acontecer assim, olha só.
no estalar de dedo, não, de forma alguma. Deus quer usar a você, Deus quer usar a tua vida. Os anjos um dia falaram: Senhor, deixa-nos ir pregar o Evangelho, deixa-nos ir pregar o Evangelho. Mas o Senhor diz: essa honra é dos meus filhos, essa honra é daqueles que me conhecem, essa honra é dos homens que são restaurados, que são renovados pelo sangue de Cristo Jesus. E o interessante é que quando você conhece ao Senhor, quando você realmente sabe quem é Deus, nós nos deparamos com uma realidade nua e crua. João 3,16: porque Deus amou o mundo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Eis aí a verdade, eis a verdade nua e crua, a verdade que Deus nos amou de uma forma intensa, poderosa, indescritível, que jamais poderemos compreender enquanto nesta terra, haveremos de compreender na sua totalidade quando estivermos lá na glória diante de Deus, porque ali teremos a mente do Todo-Poderoso, ali nós vamos ter a nossa mente aberta e vamos compreender a intensidade, o tamanho do amor de Deus para com nossas vidas, só lá na glória. Mas enquanto nós não compreendemos ainda por completo esse amor de Deus, é preciso que tenhamos dentro de nosso coração um propósito, porque Ele nos amou primeiro, e esse amor deve também entrar em nossos corações e nos dar nossas vidas, um amor que seja recíproco a Deus e o amor que alcance também aqueles que são o nosso próximo, o amor que alcance o nosso próximo, porque Deus amou a nós, deu o seu Filho unigênito para que nós pudéssemos ser salvos. Nós amamos a Deus e nós vamos e devemos falar àqueles que são o nosso próximo a respeito do grande amor de Deus para com nossas vidas. Você tem feito isso? Você tem manifestado através do teu testemunho, através da tua boca, através das tuas ações, o que Deus fez por você? Nós não podemos calar-nos, amados. Nós não podemos ficar calados. Nós não podemos ficar calados. Às vezes eu fico observando um torcedor do Flamengo. Fico observando o torcedor do Flamengo. O tal do Flamengo ganha, o camarada fica uma semana enaltecendo o Flamengo. Enaltece o Flamengo e fala do Flamengo. Nós conhecemos a Deus. Nós somos restaurados pelo Senhor. Nós somos renovados, resgatados das trevas, resgatados das mãos de Satanás. Mas muitas vezes nós não temos a mesma euforia, o mesmo prazer, a mesma alegria, a mesma satisfação do torcedor do Flamengo em falar daquilo que Deus fez em nossos corações. Irmãos, na verdade teríamos motivos e temos motivos para falarmos do amor de Deus 24 horas por dia, porque o que Deus fez por nós é tão grande, é tão maravilhoso, é tão extraordinário. Falta-me palavras, eu acho que não há em nosso dicionário palavra que possa expressar o que realmente Deus fez por nós. Mas vamos resumir: Deus nos amou, Deus nos amou, Deus nos amou. Então é nosso propósito, deve ser o nosso propósito de vida, falar do amor daquele que nos amou, falar do carinho daquele que nos amou primeiro e levarmos essa mensagem a todos quantos estão sobre a face da terra, estejam eles distantes, lá nos lugares mais distantes da Índia, da África, do continente norte-americano, ou aqui, na rua seguinte, no bairro próximo. É o mesmo amor, irmãos. Precisamos levar esta palavra, estarmos atentos a isso. E nós precisamos entender também que o Senhor nos confiou um trabalho de suprema importância.
Não é um trabalho qualquer. A missão de pregarmos o Evangelho, claro, ela é aberta a todos que creem em Cristo Jesus, porque o Senhor chamou-nos para sermos pregadores da sua palavra, mas precisamos entender que é de suprema importância essa missão que nos foi confiada. 2 Coríntios capítulo 5, versículos 18 e 19 nos afirma: tudo isso é feito por Deus, o qual por meio de Cristo nos transforma de inimigos em amigos dele. E Deus nos deu a tarefa de fazer com que outros também sejam amigos dele. A nossa mensagem é esta: Deus não leva em conta os pecados dos seres humanos e por meio de Cristo, Ele está fazendo com que eles sejam seus amigos. E Deus nos mandou entregar a mensagem que fala da maneira como Ele faz com que eles se tornem seus amigos. Você entendeu, irmão? Compreendeu a palavra de Paulo ao povo de Corinto? Paulo está afirmando aqui que é um trabalho confiado por Deus a nós. É uma tarefa que Deus nos deu. A tarefa de fazer que as pessoas que são hoje naturalmente inimigas de Deus tornem-se amigas do Senhor. Mas para que isso venha a acontecer, para que isso venha a ser uma verdade, é necessário falarmos do amor de Deus, falarmos da obra do Senhor, falarmos daquilo que Deus fez por mim, que fez por você, testemunharmos em nossas vidas, através de ações, através de palavra, que somos um em Cristo Jesus, que somos pessoas transformadas, renovadas, que somos diferentes. Estamos sim inseridos no contexto dessa terra, mas que somos um povo diferente, um povo com uma visão diferente, um povo com desejo diferente, uma alegria diferente, um prazer diferente, uma satisfação diferente. Tudo isso, irmãos, só vai acontecer quando eu me conscientizar que preciso ser santo, ser puro. Quando eu me deixar levar e envolver pelo Espírito Santo de Deus, porque quando isso acontece, eu terei dentro do meu coração a certeza, a convicção que é uma tarefa designada por Deus a mim, falar do seu amor a todos aqueles que estão ao meu redor, a todos aqueles que estão ao meu alcance, que de uma forma ou outra eu preciso ser útil ao seu reino. Eu preciso ser útil à pregação da palavra de Deus. E nós não podemos esquecer, você não está nesse mundo para curtir esse mundo. Você está nesse mundo para ser usado por Deus. Você está nesse mundo para ser instrumento de Deus. Você está nesse mundo para manifestar o poder do Senhor, para ser pessoas diferentes, que façam que esse mundo seja transformado pela pregação da palavra. Em Mateus capítulo 28, versículo 19, Mateus 28, 19, nós temos uma ordem de Deus, um mandamento do Senhor, que nos faz obrigados a pregar o Evangelho. Disse Jesus: Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Você entendeu? Você compreendeu? Essa ordem de Deus, essa ordem de Cristo Jesus mais especificamente, ela não é direcionada ao apóstolo, ao bispo, ao pastor, ao presbítero, ao diácono, ao evangelista. Não, ela é direcionada a mim e a você. Essa ordem, esse mandamento de Cristo, ele é para você. Mais uma vez repetindo, Mateus capítulo 28, versículos 19 e 20. Ide, portanto,
Fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Você já tinha parado para analisar esse texto? Você já tinha lido esse texto? Você já deixou o Espírito Santo de Deus trabalhar o teu coração com esta palavra? Caso você ainda não tenha feito, hoje é motivo de você parar, ler a palavra, meditar e deixar o Senhor tocar no teu coração. Nesse texto nós vemos, irmãos, acima de tudo, o mandamento de Cristo. Nós vemos uma ordem de Cristo, uma ordem que não é direcionada a líderes, não é direcionada a pessoas especiais, mas é uma ordem direcionada a você que se acha pequenino na casa do Pai. Essa ordem é direcionada a você que se acha insignificante na casa do Pai. Essa ordem é para você que foi batizado e hoje faz parte do reino dos céus. Essa ordem é para você que nasceu de novo. Essa ordem é para você que chama a Deus por Pai, que se considera filho de Deus. Essa ordem é para você, e a ordem é: ide por todo o mundo. Ou seja, ide no condomínio, ide na rua da frente, ide no teu bairro, ide no bairro vizinho, ide por toda a tua cidade, ide por todo o teu estado, por todo o teu Brasil, por todo o teu mundo, ide pelo planeta, pregai o Evangelho a toda criatura. E nós não podemos colocar limitações. Muitas vezes nós colocamos limitações. Nós somos pessoas hábeis, muito hábeis, em encontrarmos justificativas para não fazermos aquilo que é de Deus. Já notou isso? Nós encontramos desculpas para todas as coisas. Nós não deixamos o Espírito Santo de Deus muitas vezes mover na nossa vida. Nós achamos desculpas. Mas eu quero dizer para você que quando o Senhor nos comissionou a pregar o Evangelho, Ele sabia o que estava fazendo. O Senhor tinha convicção que era possível. O Senhor sabia que você poderia fazer a obra dEle, que você poderia ser usado pelo Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que nos dá autoridade, é o Espírito Santo que nos capacita, é o Espírito Santo que nos dá sabedoria, é o Espírito Santo que coloca a palavra certa na tua boca. No entanto, aquilo que você precisa praticar é vida santa, vida reta, vida de leitura da palavra, de jejum, vida de oração, porque se você não vive essas realidades, impossível que tenhas comunhão verdadeira com o Senhor, impossível que receba do Senhor poder e autoridade para fazer qualquer coisa na sua casa, no seu reino. É preciso, irmãos, que tenhamos consciência de dedicação, de consagração e doação por completo da nossa existência, das nossas vidas. Lá no Velho Testamento nós vemos um pouco a respeito dos sacerdotes do templo. Você pode ver como era a separação do sacerdote, como era a preparação do sacerdote para adentrar à presença de Deus. Eu quero falar para você que aquilo se aplica à tua vida. Aquela situação toda do sacerdote no Antigo Testamento se aplica hoje a você, porque o Senhor te chama de sacerdote. Sacerdote, você que me ouve, não quero nem saber o que você faz da tua vida. O Senhor diz: você é sacerdote, portanto deve andar como sacerdote, mesmo que você não tenha um título na tua existência, título de pastor, título de presbítero, seja outro qualquer, mesmo que você não carregue sobre si um título, mas o Deus colocou sobre a tua vida um título, e Ele disse: você é sacerdote, sacerdote, e você deve viver segundo o que era comum ao sacerdócio, entre outros pontos, outros aspectos, uma vida santa, uma vida reta, uma vida de sujeição ao Todo-Poderoso, porque você está entrando diante do trono de Deus. Você achega-se diante do trono de Deus. E quando nós nos colocamos assim e temos essa consciência, a nossa vida será pura, será santa, será reta, e vamos usufruir na totalidade a presença do Todo-Poderoso. E olha que só é possível sermos felizes com Deus quando estamos totalmente na sua dependência. Porque se tiver meia boca,
mais ou menos, meio quente, meio frio, morno, você não vai experimentar a totalidade do Senhor. E você terá uma vida triste, uma vida inconsistente, uma vida ruim, uma vida abatida. Sabe por quê? O Espírito Santo de Deus exige que o templo seja limpo, que o templo seja lavado, purificado com o sangue de Cristo Jesus. Ou seja, em outras palavras, que não haja pecado na tua vida, nem mesmo pecadinho gostosinho de estimação. Pecado é pecado, seja de estimação ou não. E vemos ainda, irmãos, que 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 16, afirma que é uma obrigação nossa. Paulo, escrevendo ao povo de Corinto, afirma, em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 16, se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim se não pregar o Evangelho. Se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim se não pregar o Evangelho. Você entendeu a gravidade? Você entendeu a intensidade da palavra de Paulo? Ele diz que é uma obrigação pregar o Evangelho. Elias, mas isso era só Paulo. Isso era uma obrigação de Paulo, ele era apóstolo. Ele foi chamado para isso. Ele tinha essa obrigação. Mas eu quero falar para você, irmão, que não era só para Paulo. Essa obrigação, ela é extensiva a todos que chamam pelo nome do Senhor. É uma obrigação extensiva a todos que um dia aceitaram a Deus como Senhor e Salvador das suas vidas. Essa obrigação, ela também é tua. Essa obrigação de pregar o Evangelho é tua. E você precisa entender, compreender e viver esta verdade na tua existência. Viva esta verdade. Não se deixe levar por justificativas. Não se deixe levar por aquilo que você acha, mas leia a palavra. Deixe o Senhor falar ao teu coração. E Paulo afirma com todas as palavras, com todas as letras: se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação. Porque ai de mim se não pregar o Evangelho, ai de mim se não falar do amor de Cristo, ai de mim se deixar as pessoas partirem para a eternidade sem conhecerem a Cristo, sem serem abordadas e levadas a uma reflexão a respeito da necessidade do Senhor. E nós somos instrumento de Deus para isso. E também, irmãos, é um privilégio, não só uma obrigação, mas uma obrigação que nos dá prazer. Nos dá prazer, é um privilégio. Mateus capítulo 10, versículo 32. Se uma pessoa afirmar publicamente que pertence a mim, eu também, no dia do juízo, afirmarei diante do meu Pai, que está no céu, que ela pertence a mim. Olha só que privilégio, olha só que bênção. Todos aqueles que afirmam que são de Cristo, que se deixam envolver pela palavra do Senhor, que fazem a obra de Deus, essas pessoas serão lá na glória, confirmada pelo Todo-Poderoso e honrada diante do Todo-Poderoso. Nós precisamos tomar posse disso. Mateus 10, 32, é o Senhor Jesus falando: se uma pessoa afirmar publicamente que pertence a mim, eu também, no dia do juízo, afirmarei diante do meu Pai que está no céu, que ela pertence a mim. Irmãos, nós precisamos entender esta verdade do Senhor, viver essa verdade do Eterno, estarmos de acordo com princípios bíblicos, doados ao Todo-Poderoso. 1 Timóteo 2,4, Ele quer que todos sejam salvos e venham a conhecer a verdade. Deus quer que todos sejam salvos e venham a conhecer a verdade. Então cabe a você ser o instrumento do Senhor, ser o envolvido, levado, enviado, ser aquele levantado por Deus para fazer a sua obra. Procure, irmão, estar de acordo com princípios bíblicos. Procure viver Deus na tua existência. Procure vestir-se do Espírito, encher-se do Espírito, transbordar do Espírito. Procure conhecer ao Senhor. Procure doar-se ao Todo-Poderoso, comendo a palavra, vivendo a palavra,
conhecendo ao Senhor da palavra, vivendo aquilo que o Senhor da palavra deseja. Procure viver em santidade, uma vida reta, uma vida de sujeição. Procure sacrificar com agradáveis jejuns. Procure desenvolver uma vida de intimidade, uma vida de oração, uma vida que nos proporciona aquele relacionamento estreito com o Todo-Poderoso, um relacionamento de proximidade, de amigos com o Todo-Poderoso. E isso só é possível quando você se deixa levar. Se deixa levar pelo vento do Espírito, se deixa envolver pelo Espírito. Quando você dá ouvidos à palavra de Deus, quando você pratica a palavra de Deus, quando você faz a vontade do Senhor. Irmãos, a mensagem do Senhor para a tua vida é: ide e pregai o Evangelho. Ide e pregai o Evangelho. Essa mensagem é para você que senta no último banco da igreja. Essa mensagem é para você que senta no primeiro banco da igreja. Essa mensagem é para você que senta nos púlpitos das igrejas. Ide e pregai o Evangelho é uma mensagem universal para todos aqueles que um dia conheceram o Senhor, que já experimentam as benesses eternas, as bênçãos eternas do Senhor nas suas vidas. Todos estes têm como missão na sua existência levar essa mensagem que é tão gostosa, que é tão boa, a mensagem de salvação, a mensagem de restauração de Cristo Jesus. Seja você um missionário, seja você um pregador, seja você um disseminador das boas novas, saia do teu lugar, saia do teu canto, saia da tua zona de conforto, pague o preço, viva o preço de ser de Cristo, viva o prazer de ser verdadeiramente do Senhor. E se você não tem prazer nessas coisas, se você não tem prazer no Senhor, você precisa parar, fazer uma análise da tua vida e ver se realmente Deus é o teu Senhor, se realmente Cristo é o teu Senhor, se você nasceu de novo, porque é algo comum ao povo de Deus a alegria em estar na presença do Senhor. Se você sente um peso, se você sente um peso estar na presença do Senhor, um peso fazer a obra de Deus, se você se sente incomodado porque tem que ir à igreja, por exemplo, tem que ir a um encontro, enfim, essas coisas todas, você precisa ter cuidado, porque é provável que você ainda não conhece ao Deus Todo-Poderoso, ao Senhor, e você precisa, enquanto há tempo, fazer laços profundos, laços com Deus, laços de salvação. Amém? Que Deus abençoe a tua vida, encha o teu coração com o desejo de fazer a obra do Senhor, e que você não sinta-se limitado, mas que dê lugar ao Espírito Santo para usar a tua boca, usar o teu ser, para que você seja instrumento útil nas mãos do Senhor, e assim leve a palavra de Deus ao máximo de pessoas possíveis. Amém? Que Deus te abençoe e encha teu coração de prazer na sua obra, em nome de Jesus. Amém.